Então, mais um jogo aí mais um episódio aí do Corinthians na década. Então, resumindo, o Paulistão, o Corinthians foi eliminado ainda na fase de grupos. Na Copa do Brasil. Então, o Corinthians ganhou do Nacional de 3-0 ali na Amazonas. E esse dia estava classificado. Esses foram os gols. Já foi um, né? Esse segundo do Guerreiro. E o terceiro do Romarinho. Portofaz, Luciana Gonçalves, boa noite. Então esse foi o gol aí do Romarinho. E aí a gente ganhou de 3-0. Passamos de fase pegando o Bahia. Sim, o Bahia que tá numa fase terrível, né? No Brasileirão, 8 jogos sem vitória. Então, Jonathan. No jogo que o Corinthians dominou a partida, jogou muito bem, uma ótima partida do Timão. No jogo da ida, o Corinthians vence o jogo por 3-0. E se foram os gols. Não tá conseguindo consultar nada, já tem um jogo. Errou a cobrança da falta. Marcou o lance. E o time do Corinthians chega pro gol! Talvez a CE consegue te ajudar, porque eles têm formas de consultar lá que não sejam informes. E a gente aqui não tem. Elias! Gol do Corinthians! Precisa A chegada do Elias, que sempre foi o forte. o prestador retorne com a peça, não é isso? Primeira, num bom passe do Petros. O desvio do Elias, tirou do goleiro, manda pro fundo do gol. Pro cruzamento! Então, você pode até transferir ela para mim, só que eu também não vou conseguir atender ela. O informe não está funcionando. E a gente não tem outra forma, então. Aproveitando a chance de ser titular. Petros rolou. Não fala o secreto dela. Romero mergulha e manda pro fundo do gol. O camisa 11 do Corinthians aumenta a vantagem. O Corinthians faz 2-0. E aí, numa jogadaça, saiu o terceiro gol. Pode até mudar essa matemática. O cruzamento voltou do Luciano para ele próprio. Passou pelo Lomba, passou pelo Romarinho, chegou no Fagner e o juiz marca pênalti. Portofaz, Luciana Gonçalves, boa tarde. E o jogador acaba se colocando entre a trajetória da bola e a área. Partiu o Renato, bateu pro gol! Renato Augusto, gol do Corinthians! Faz o gol, Renato Augusto! Bateu pênalti, bateu firme, não deu chance pro goleiro que caiu no canto esquerdo, Marcelo. Ele bateu alto, forte, pro fundo do gol. 3 para o fora. Com o cruzamento feito, bola perigosa! Gol do Bahia, gol contra de Guilherme Andrade. Gol do Bahia, conclusão dentro do gol. O óbvio, né, que o torcedor Bahia. O Corinthians ganhou o jogo da ida por 3-0 e perdeu o jogo da volta fora de casa por 1-0, mas não tirou a classificação do Timão. E na próxima fase pegaria o Bragantino pelas oitavas da Copa do Brasil. Nesse caso, Como eu já disse, o Corinthians pegaria o Bragantino. E com essa, o Corinthians perdeu o jogo da ida em Bragança Paulista por 1-0 com esse gol aí. Exato. Com esse golaço aí, né? Ah, galera, aí teve o inauguramento da... Eu já vou mostrar que já tá nas partidas na arena. Eu vou mostrar a arena. Como é que foi, tal. O estádio, né? A inauguração do estádio, finalmente. E com a Copa. Golão, hein? Já no jogo da volta, a história foi 100% diferente. O Timão engoliu o Bragantino. Abriu 1-0 com também um golaço. Um belo gol do Renato Augusto. Que ele faz um gol numa classe absurda, porque qualquer um lhe dava um bicão do peito do pé e mandava pra lua, mas ele manda de chapa, bonito, um belo gol, né? E quando o Corinthians abriu o placar já com 3 minutos do primeiro tempo.
tanto contra o Bahia e tanto agora contra o Bragantino, foi no novo estádio. Eu já vou mostrar sobre. Certo, nesse caso realmente seu. Aí o Timão abriu 2-0 com gol de cabeça do Ralf. Quem quebrou a peça que a senhora comprou foi o prestador. Que até caiu de toda a felicidade do gol. E nessa aí o Corinthians já eliminava qualquer oportunidade de pênalti e já arrancava tudo que o Bragantino tinha feito no jogo da ida. É porque tinha gol fora na época, então 2-1 era do Bragantino pelo gol fora. Mas 2-0 ainda deixava o Timão tranquilo em campo. E ainda com 19 minutos, o Corinthians abriu 3-0 e assim fez o seu último gol na partida. O segundo tempo foi uma bosta, o segundo tempo realmente foi bem chato. O Corinthians mal criou. Ah, o 3-0 foi gol do Felipe de cabeça. O gol do Felipe, zagueirão. O segundo tempo foi muito ruim, foi uma bosta e os dois times não jogaram nada. Foram algumas chances do Bragantino, praticamente nenhuma do Corinthians no segundo tempo. Aí no finalzinho mesmo do jogo, isso que aconteceu. No finalzinho, quis dizer 44 minutos de jogo. No segundo tempo, o Bragantino fez o único lance legal do segundo tempo, que foi uma bosta. E fez 3-1. Mas não era o suficiente, o Coringão se classificou. O Corinthians aí na próxima fase pegou o Atlético Mineiro. Jogando em casa, o Corinthians abriu uma boa vantagem, ganhando de 2-0 com gols de Guerreiro. Certo, senhora. E Luciano. Certo. O que tem no seu cartão é uma reserva, tá? Cobrança. Pelo Bruno, foi lá em cima e foi mal! Nessa casa. Enquanto a senhora tava Então, com esse gol do Luciano, o Corinthians conseguiu fazer 2-0. Nesse caso, eu vou passar mesmo pra base da sua casa. Aí já aos 4 minutos do primeiro tempo no jogo da volta fora de casa na Independência, o Coringão abriu 1-0 com o gol do Danilo. Com o gol do Danilo não, gol do Guerreiro. O mais urgente possível, deixa a senhora. Aquilo aos 3 minutos. E aos 23 minutos o Atlético Mineiro empatou o jogo com um gol de cabeça do Luan. Mais uma vez eu imagino o gol. Eu acho que esse gol foi do Guilherme, hein? No lançamento. Não, foi do Luan mesmo. Foi do Luan. Nessa o Atlético precisava fazer 4-1. Empatou 1-1. 1-1 com um desvio na zaga. O Guilherme faz 2-1 pro Galo. No começo do segundo tempo, o Corinthians até foi bem. Começou a atacar bastante. Mas aí, aos 29 minutos do segundo tempo, o Atlético fez 3-1. E aos 42 minutos do segundo tempo, o Atlético fez 2-1. E aí, o Corinthians estava eliminado da Copa do Brasil. Galera, já no Brasileirão, o Corinthians foi muito bem, ganhando o primeiro clássico na Arena, que foi contra o Palmeiras, de 2-0. E também ganhando do São Paulo, de 3-2, com 2 gols de pênalti do Fábio Santos e um belo gol no estilo de taca do Guerreiro, né? 3-2 do São Paulo, esse foi o primeiro gol. Que foi nesse pênalti aí que o jogador do São Paulo meteu a mão na bola. Agora... O Fábio Santos bateu o pênalti com qualidade no meio do gol e a bola entrou. Quando que a senhora vai para outra casa? Olha aí, foi no meio do gol. E aí o Corinthians tomou 2-1. E aí já no segundo tempo, o Corinthians empata com mais um gol de pênalti do Fábio Santos. Nesse pênalti aqui eu concordo com o juiz, concordo em dar o vermelho. Pelo amor de Deus, que pênalti ridículo que o cara fez, hein, mano. Que pênaltizinho infantil. Primeiro, o Guerreiro tava indo pro gol. Isso já é motivo pra dar vermelho. Segundo, ele faz uma falta ridiculamente clara. Não é impossível você não achar que foi pênalti. Ah tá, né? Tem gente que é tão cega de ódio pelo Corinthians que acha que isso não foi pênalti. Eu vou mostrar um. Eu vou colocar um vídeo no comentário fixado, vocês vão ver. Certo, então é só... Na cobrança, o Fábio Santos bate no cantinho do goleiro, fazendo um belo gol de pênalti, batendo muito bem no cantinho do goleiro, ali. E ali o Corinthians tinha 2, o São Paulo também tinha 2. O tão no canto foi, galera. Olha o tanto que no canto foi.
Pegou no lateral da rede. E aí, depois com o gol do Guerreiro, o Corinthians ganhou de 3-2, virando de 2-1 para 3-2. Tudo bem. Tudo bem. Isso que eu falei. O Corinthians ganhou do próprio Atlético Mineiro no Brasileirão, com o gol do Petros. Sim, o Atlético Mineiro teve a capacidade de perder pro Corinthians com o gol do Petros. Brincadeira, o Petros não era tão horrível assim. Mas, né, perdeu de 1-0 em Itaquera, no Brasileirão. Galera, agora eu vou contar sobre a Arena. O Corinthians, a Arena Corinthians foi construída para a Copa do Mundo 2014, que ia ser aqui no Brasil. E em São Paulo, o estádio era a Arena Corinthians, que foi o estádio de abertura da Copa e também nas semis da Copa contra a Argentina e a Holanda, né, que deu a Argentina, que passou, o Brasil foi eliminado pela Alemanha e a Holanda pela Argentina. E era um novo estádio do Timão, era novidade. E aí depois teve aqueles jogos que eu mostrei, mas eu queria mostrar sobre a Arena. Ela tem um gramado muito top dos top. E que é regado. Ele tem uns tubos embaixo porque aqui em São Paulo a temperatura é meio estranha. Se você não mora em São Paulo, você provavelmente não entende isso. Ou talvez eu tenha isso em outros estados e eu que tô falando abobrinha. Mas na moral, aqui em São Paulo, tipo, a temperatura é bem desbalanceadona. Tipo, é de 15 a 35 graus em 1 hora, mais ou menos, brincadeira. Foi um exemplo meio extremado meu, mas na moral é bem calor frio aqui em São Paulo. E por isso o gramado tinha que ter alguma coisinha a mais. E a Arena Corinthians, com os gramados negociados, com